Salve, salve família, aqui é o Zoro do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês do digital eu já fiz mais de 10 mil reais só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer fazer dinheiro na internet, YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas voltando um pouco lá atrás para seguir, pra galera entender um pouco, né, de como eu cheguei até aqui, eu comecei a ver esse meu amigo vendendo esses MP3 e começou a vender muito. E ele sempre gostou, ele sempre foi aquele estilo mais nerd, de saber mexer com programação, sabe? E aí ele começou a montar um sitezinho para ele, começou a aprender sobre anúncio e começou a escalar o negócio. Começou a ganhar uma grana muito boa e eu vivenciando aquilo com ele. Aí eu falei, cara, me ensina a fazer isso, porque, porra, eu tô vendo que você tá ganhando muito dinheiro, né? E aí ele falou, Fernando, até te ensino, mas o que você vai vender, né? Você não vai vender a mesma coisa que eu, vai abrir uma concorrência. Não faz sentido eu te ensinar pra fazer a mesma coisa. Vai ser um tiro no pé. Aí eu falei, não, então eu vou pensar num produto. Aí eu tenho que achar um produto bom, é isso. Que nem você achou esse produto aí, eu tenho que achar um produto bom. Ele falou, se você achar um produto bom, aí beleza. Naquela época nem tinha as ferramentas que a gente tem hoje de mineração, não tinha nada disso. E aí eu comecei a querer pensar sobre produtos e tudo mais. E nisso foi, eu pensando e não achava nada que valesse muito a pena. Até que um belo dia, né, eu vi um pessoal falando sobre boneca reborn na internet. O que é isso, boneca reborn? Boneca reborn são aquelas bonecas que parecem de verdade, sabe? Que são feitas por artesãs. Elas simulam uma boneca de verdade mesmo. Ah, já vi, já. Já viu sobre já isso? Vi que o pessoal usava pra quem tá com filho e pra treinar teu bebê. Não, na verdade, o mercado é muito grande de bebê reborn. Por exemplo, tem pra questão de treinamento, tem crianças, né, que querem ter como se fosse uma filha, por exemplo. Antigamente, quando eu comecei, as bonecas reborns eram somente feitas por artesãs. Então, um ticket de uma boneca reborn era de 4 mil reais, muito sabe? Doido. Então, eram só as crianças realmente que tinham muita grana que conseguiam comprar. E por que a criança queria ter? Porque parecia uma criança de verdade. Peso, tudo é igual, idêntica. Tanto é que se você passa, por exemplo, no aeroporto, parece uma bebê de verdade. Teve uma reportagem de uma boneca dessa que ficou no carro, que deu até a polícia, achando que era uma criança lá dentro. E era uma boneca dessa, uma bebê reborn. E aí, quando eu vi sobre aquilo, falei, cara, mas essas bonecas só vendem por artesãos e tudo mais. E se eu conseguir comprar, de repente, lá na China, com um valor muito mais barato e vender aqui? E aí eu comecei a pesquisar e achei fornecedor que fazia essas bonecas. Não eram tão iguais ao que uma artesã faz, mas elas custavam 200 reais, por exemplo. 200. Lá fora? 200. Lá fora. 200, de 4 300 mil reais. pra 200 aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu acho que eu achei um produto bom pra eu vender, porque tá tendo demanda e tudo mais. No primeiro momento, o que aconteceu? O primeiro momento foi riso, né? Porra, tu vai vender boneca na internet? Seu amigo te zoou pra caralho. Todo mundo, né? Eu falei, eu tenho isso lá. Não, todo mundo falou assim, Fala, Barbie, você não de Barbie. Todo mundo falou, pô, mas tu vai vender boneca na internet? Eu falei, cara, mas isso aqui tá tendo pesquisa. Aí eu coloquei no Google Trends, por exemplo, né? Que o Google Trends é a ferramenta que a gente consegue ver questão de pesquisa. Já uma dica pra galera. Google, como é que chama? Google Trends. Pra galera usar. Exatamente. E aí eu falei, pô, tá tendo pesquisa disso sim. Falei, vou fazer um teste. Aí, só que ninguém levava fé em mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei as fotos e botei no Mercado Livre. Cadastrei lá, fiz uma conta bem rapidinho e coloquei. Por quê? Porque aquele negócio que até a gente tava conversando aqui, cara, você tem que saber o que é melhor pra você, sabe? Você não tem que ficar ouvindo muita opinião de muita gente. Por mais que as pessoas falem, não vai dar certo, ou zombem, sabe? Vão brincar com você e tudo mais. Mas eu acreditava que aquilo pudesse ter um futuro. E aí eu peguei e cadastrei no Mercado Livre. Nisso eu tava trabalhando como engenheiro, fazendo inspeção. Mas você já conseguiu fornecedor lá na China e já cadastrou no Mercado Livre daqui? Já consegui fornecedor na China, só que eu nem tinha comprado. Não comprei nada, não fiz nada. Tipo, eu só vi que o fornecedor lá era, por exemplo, 200 reais, 250 reais. Aí eu coloquei por R$1.000 de margem. Ou seja, eu coloquei por R$1.200 essa mesma boneca cadastrando no Mercado Livre. Falei, vou colocar lá, se sair venda, ok, né? Eu faço pedido lá e vamos ver o que dá. Aí passou uns 2 dias, do nada, uma notificação de venda. Aí eu nem acreditei, eu falei, que isso? Quando eu fui ver, essa boneca que eu tinha colocado tinha saído venda no Mercado Livre. Aí eu falei, meu Deus, eu zero reputação, zero nada, nem eu tava acreditando mais muito naquilo. Aí eu fiz o pedido pra pessoa e o fornecedor enviou e tudo mais. Na época demorava 60 dias para entregar. O fornecedor enviou, falei, pô, pelo menos ele enviou, né? Aí eu falei, então já que ele enviou, a probabilidade disso realmente dar certo é maior. Vou começar a pegar outros modelos e vou começar a cadastrar no Mercado Livre também. Comecei a cadastrar outros modelos no Mercado Livre e começou, Mike, pá, sai venda de um, sai venda de outro, sai venda de um, sai venda de outro. Aí eu falei pro Paulo, ó, vem cá, olha isso aqui, cara. Tá vendendo? Tá vendendo. Aí ele, porra, tá vendendo. Falei, agora me ajuda, eu quero profissionalizar. E a
sorte que eu tive também, que nesse meu trabalho eu ganhava bem, mas eu tinha muita flexibilidade. Eu, por exemplo... Quando você era engenheiro lá, quando você trabalhava com inspeção. Porque, por exemplo, eu ia fazer uma inspeção, ele dava assim, 7 dias para fazer a inspeção, sabe? E eu tinha que ir lá, fazer todo o procedimento e tudo mais e tal, e no final carimbar dizendo que tá aprovado ou não. Então, bem ou mal, né, eu tinha tempo livre lá para poder estar fazendo outras coisas. E eu aproveitava esse tempo livre para estar desenvolvendo mais o dropshipping em paralelo. Exatamente. E aí eu comecei a focar um pouco mais no dropshipping. Até que o Paulo me ajudou a fazer um site. Na época nem existia Shopify, né? Hoje é o que eu falo pra galera. Hoje tem a Shopify. Inclusive o link tá na descrição, tá, galera? Pra você abrir sua loja lá com 14 dias grátis no Shopify. Hoje, por exemplo, a Shopify é mamão com açúcar, né? Na época eu tinha que fazer o site, graças ao Paulo, o Paulo me ajudou bastante e eu não fiz nada, né? Era em OpenCart, é uma plataforma de código aberta, concorrente da Magento, da WordPress e tudo mais. É muito mais complexo. E aí eu comecei a profissionalizar, fiz esse site e comecei a vender muito mais. Até que chegou uma hora, Mike, que eu já não estava dando conta de fazer os dois. Eu tava na Petrobras e com o drop. Eu já não estava dando conta. Sendo que o drop eu estava ganhando muito mais dinheiro do que trabalhando fazendo inspeção. Aí foi que eu falei, cara, eu vou largar. Só que foi uma das decisões mais difíceis que eu tive na minha vida, porque o salário era bom, sabe? Largar Largar a inspeção. Inspeção? Mas você pode chamar você de técnico lá? Na verdade, eu era inspetor de elétrica eu era inspetor de elétrica N1 da Petrobras. Aí do nada, dropship. Aí do nada eu peguei e falei, vou abandonar e vou me dedicar somente ao drop. Por quê? Porque era algo que, bem ou mal, lá eu precisava ficar viajando, sabe? Eu viajava bastante. No dropshipping eu trabalhava, como todo mundo começa, de casa, né? Eu defendo muito você profissionalizar, montar um escritório, sim, mas depois que você já pegou tração. No começo, galera, é de casa mesmo, sabe? É aquilo que eu costumo falar. Cara, começa com o que você tem, mas começa, sabe? Só vai. Não fica querendo esperar um momento ideal, ter tudo do melhor, não. Começa. Só começa. Por exemplo, você começou nem tinha dinheiro pra poder comprar a boneca fora? Não era dinheiro, não. Eu não tinha estrutura pra montar site nem nada. Eu peguei o Mercado Livre, eu peguei a foto lá, por exemplo, ninguém tava acreditando. Até eu tava começando a ficar desacreditado daquilo. Mas eu falei, não, eu não vou desacreditar até que eu tente. Porque eu só vou ter certeza se eu botar na prática. Então o que eu fiz? Eu falei, então eu vou pegar aqui e vou botar no Mercado Livre, que eu não vou ter custo com nada ali, ó. Rapidinho eu vou colocar e vou ver o que vai dar, né? Então tem que fazer, cara. Se você ficar esperando, por exemplo, não vou esperar ter um site profissional pra tentar vender essa boneca, não, sabe? Eu vou fazer com o que eu tenho. O que eu tenho é isso e eu vou mandar bala. Aí eu larguei da inspeção e comecei a focar somente no dropshipping. Cara, aí ó, foi quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro. Nisso, Mike, eu levei praticamente quase 2 anos nisso, levando em paralelo, tocando os dois, porque eu não queria largar ali o osso, sabe? Eu ganhava bem, tipo, sei lá, hoje tá mais ou menos uns 35 mil reais que eu ganhava como inspetor da Petrobras, sabe? Pô, era bom, cara? Era bom, era um salário muito bom, sabe? Era um negócio muito, muito fechado, eram poucos inspetores que faziam. Eu fazia inspeção internacional, por exemplo, pra Petrobras, sabe? Então eu ganhava muito bem. Então pra eu largar aquilo, eu fiquei muito tempo ali no paralelo. Só que, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Quando eu larguei, eu lembro que eu comecei, aí eu falei com o Paulo. Você tinha quantos anos nessa época aí? Cara, nessa época eu tinha 22 anos, 35 pau, né? 22, 23 anos. Que doido, hein, 23 anos. Aí foi quando eu larguei, eu falei com o Paulo, cara, vamos fazer o seguinte, agora que eu larguei, é pra cair de cabeça nesse negócio, vamos meter marcha aqui, vamos escalar. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos alugar um escritório junto, a gente aluga um escritório e a gente começa a colocar funcionários pra trabalhar, sabe? Pra realmente começar a alavancar, pra crescer. Mais a operação. Aí ele falou, vambora, tô dentro. Aí a gente alugou o nosso primeiro escritório, eu lembro até hoje, era um escritório até bem bacana, bem bonito, e a gente começou a fazer processo seletivo pra contratar os primeiros funcionários. Eu lembro na época que foi difícil contratar os primeiros funcionários. Por quê? Porque eu era muito novo e muita gente, por exemplo, não levava muita fé, sabe, em mim, na minha empresa e tudo mais. Mas, enfim, eu consegui colocar funcionários pra começar, né, novinho mesmo, consegui ter funcionários. E eu lembro que em menos de 6 meses, Mike, eu tive que sair do escritório porque eu já não tinha mais espaço. Eu e o Paulo, a gente já não tinha mais espaço dentro do escritório para colocar novos funcionários. Eu tive que sair. Isso em menos de 6 meses. Eu não lembro exatamente quantos meses eram, mas eram menos de 6 meses. Eu tive que sair e alugar um escritório somente para mim. Aí que eu comecei a entender, né, o quão é importante você realmente focar naquele projeto, naquilo que você acredita, sabe? E ir até o fim daquilo.